Dia, pessoal. O tema de hoje é o caminho para você ter produtividade. Bom, para você poder ter produtividade, tem um caminho para você poder seguir. E esse caminho é o que te leva em direção à produtividade. Existem vários caminhos, esse caminho não... E isso que eu vou apresentar para você aqui hoje não é o único caminho, existem outros caminhos. E o curioso é que eu já apresentei para você o ponto de partida para você poder ter produtividade. Apresentei para você o ponto de partida, apresentei para você o combustível e agora estou apresentando para você o caminho. E esse caminho, que é uma metáfora, obviamente, é o foco. É o que você precisa. Se tirar esse pilar, vai desestruturar os outros. O ponto de partida é o pilar da clareza e o combustível é o pilar da energia, certo? Combustível. Então, o caminho, ele é o pilar do foco. A gente vai entender hoje o que é o pilar do foco. A gente vai entender hoje o que é o pilar do foco, como é que esse pilar funciona. E então vamos só aguardar um pouquinho o pessoal chegando, enquanto isso eu vou... E a gente vai estar entrando a fundo dentro desse tema proposto. Fixando aqui o comentário. Um minuto, pessoal. 1 minuto para o pessoal chegar. Ok? Pega um caderno, pega uma agenda, vou te dar 1 minuto e eu já volto. Questão de 1 minuto. Então, pessoal, quando a gente está falando sobre produtividade, o foco ele é algo que está constantemente sendo mencionado. Constantemente eu falo sobre o foco. Constantemente eu falo sobre o foco. Se você tirar o foco de uma pessoa, né, se uma pessoa não tem foco na realização de uma tarefa, de um projeto, de um objetivo, sem sombra de dúvida, o resultado tem chance de não vir, no caso, produtividade. Inclusive, um grande especialista de uma área chamada gestão de tráfego, que mexe, uma pessoa especialista em anúncios online, ela estava dizendo o seguinte, que há 2 coisas importantes para a pessoa ter sucesso em qualquer área. A primeira é foco e a segunda é constância, consistência. Em outras palavras, o que ele quer dizer é foco. Foco em uma coisa de cada vez. E a segunda coisa é constância, trabalhar todos os dias nessa uma coisa.
Também há um livro chamado A Única Coisa, que é a pessoa se dedicar integralmente a uma coisa somente, né? O que é essencial, o que é fundamental. E essas são algumas bases, esses são alguns apoios para a gente compreender a importância do foco na nossa vida. E eu pergunto para você, você tem foco ou não? Porque se você não tiver foco nos seus objetivos, se você não tiver foco na tarefa que você está realizando, as chances são que você ou não tem produtividade ou você tem muita pouca produtividade. Baixa performance. Então, respondendo à pergunta, o que é produtividade? Essa é a primeira pergunta aqui que nós separamos. O que é foco, né? O que é produtividade? Produtividade é você fazer mais em menos tempo. Então, separando aqui a primeira pergunta, o que é foco? Bom, foco é da forma que eu interpreto o foco, tá ok? Foco é uma energia que está sendo direcionada para algo. Então, no caso, se você está assistindo essa aula aqui com foco, você está direcionando a sua energia, né? Energia mental, no caso, tá? Atenção é energia, tá, gente? Aqui a gente está falando sobre atenção. Atenção é energia. E essa energia está sendo direcionada aqui para essa aula. Então, você está tendo foco nesta aula. Então, foco é energia, mas o foco não precisa necessariamente ser a energia que você está direcionando. Foco não precisa ser necessariamente a energia que você está direcionando nesta aula. Mas o foco também poderia ser associado ao objetivo. Tá? Você foca no objetivo, por exemplo, emagrecer. Esse é um objetivo. Passar um concurso público é um objetivo e você às vezes está focado nesse objetivo. É justamente pelo fato de que às vezes a pessoa está focada no objetivo, que ela vai estar focada em alguns hábitos específicos para alcançar esse objetivo, por exemplo, estudar, né? E aí ela foca ali no estudo e em realizar outras tarefas no dia. Então, foco é uma energia, certo? Atenção é energia, e essa energia está sendo direcionada para algo. Mas que algo seria esse? Algo pode ser a tarefa, pode ser uma tarefa, pode ser um compromisso, pode ser um hábito que a pessoa está construindo, pode ser uma atividade. E aí a gente entra em outra pergunta. Como é que eu sei o que fazer, né? Como é que eu sei o que fazer? Para isso que entra a clareza primeiro. Por isso que você precisa construir a clareza em um primeiro momento. Porque através da clareza você define objetivo, você define meta, você define hábitos específicos para atingir essa meta, você define e organiza suas tarefas, você prioriza suas tarefas. Então você tem muito mais do que clareza do que fazer. E aí você foca o quê? Nessa clareza. Foca nessas tarefas, foca nesses hábitos específicos, foca nesses objetivos definidos. Mas tudo começa na clareza. Tá? Então, se você não tem clareza, defina clareza. A gente já, eu falei sobre clareza em várias aulas. Falei sobre os princípios que constroem a clareza. Então, volta, assiste ou reassiste de novo a clareza para você poder direcionar o seu foco, no caso, para essa clareza. Por que ter foco, né? Essa é a próxima pergunta aqui.
Essa é a próxima pergunta aqui. Por que que eu vou buscar ter foco, Victor? E às vezes não tá claro para você, gente, né? Às vezes não é isso. Imagina o seguinte cenário, gente. A pessoa se senta para trabalhar, ela tem clareza do que é para ela fazer, então ali ela tem que escrever um relatório. E o que a pessoa faz? Qualquer barulho, ruído, pessoas que chamam ela, notificações no celular, mensagem chegando, a pessoa já desvia a atenção dela da tarefa para poder fazer outra tarefa, outra ação que não seja a tarefa que ela está realizando. E ocorre o seguinte processo quando a gente tá realizando foco, né? Quando a gente está realizando uma tarefa com foco. Pode levar cerca de 15 minutos para a gente conseguir de fato ter foco em uma tarefa, se concentrar na realização de uma tarefa. E aí a gente pega e a gente desvia a nossa atenção, daquela tarefa, vai levar mais um tempo, mais 15 minutos depois, para a gente voltar a atenção, né, voltar a se concentrar na tarefa que estávamos realizando anteriormente. Então, assim, tem momentos para poder focar na tarefa e tem momentos para poder realizar outras atividades, como, por exemplo, responder mensagens, como, por exemplo, conversar com as pessoas, como, por exemplo, fazer outras atividades. Mas o momento da tarefa tem que ser o momento da tarefa. Tem que ser dedicado integralmente à realização da tarefa. Porque se não for, né, se a atividade não for dedicada à tarefa que está sendo realizada, né, se o seu foco, a sua atenção não está direcionada para a tarefa que você está realizando e você está
no multitarefas, realizando 2 tarefas ao mesmo tempo, 2 atividades ao mesmo tempo, o seu desempenho na tarefa principal, que muitas vezes né, pode ser definida como a sua prioridade, essa tarefa vai sair prejudicada. Você poderia, às vezes, fazer ela em 1 hora, você gasta 1h30. Você gasta 2 horas para poder fazer ela. E gastando 2 horas para você poder fazer ela, você poderia estar fazendo outra tarefa. Você poderia ter um momento mais, né, um pouco maior com a família, um momento maior com outras pessoas que você gostaria de estar, um momento maior depois para você ler um livro ou fazer algo depois de entretenimento para você. Mas isso não é possível, por quê? Porque você direcionou a sua energia para 2 tarefas. Isso é extremamente contraprodutivo e prejudica muito o nosso foco. Quando você tem foco, consequentemente, você vai colher todos os benefícios dele. Uma pessoa que tem foco, ela tem mais chance de alcançar um objetivo. Uma pessoa que tem foco, ela tem maior possibilidade de alcançar concluir aquela tarefa, concluir aquele projeto, concluir aquela atividade, concluir aquele ato com excelência e com bom desempenho. E, consequentemente, ele vai ter produtividade. Ele vai ter mais tempo para depois fazer outra tarefa que às vezes nem estava no planejamento dele do dia, mas ele consegue realizar isso. Uma pessoa que tem foco, ela consegue, às vezes, depois, pelo fato dela ter foco, ela consequentemente tem produtividade e aí ela consegue ter mais tempo com a família depois, consegue ter mais tempo com os filhos, consegue ter mais tempo para o seu entretenimento, consegue ter mais tempo para poder se dedicar ao seu desenvolvimento pessoal, a um projeto pessoal que ela tem. E tudo isso ocorre por quê? Por causa do foco. Se você focar, vai expandir seus resultados. E aí vem a pergunta, como é que eu faço para poder ter foco? Para você ter foco, é importante que você coloque em prática 5 princípios. O foco ele tem 5 princípios. Cada um dos pilares, pilar da clareza, pilar do foco, pilar da energia, tem 5 princípios. Ao todo são 15 princípios. No caso, o pilar do foco tem 5 princípios. Eu vou trazer uma visão geral sobre os princípios, cada um deles, e depois eu vou entrar um pouco em cada um. Deixando claro, gente, que não é possível estar abordando cada um, estar abordando todos os princípios aqui, tá certo? Não a fundo, tá? Então eu vou ser breve nos princípios, pois haverá aula para cada um dos princípios. O primeiro princípio, né, como são 15 princípios, e no caso do foco são 5, ele se encaixa no princípio 6, 7, 8, 9 e 10, e o princípio os princípios do foco são princípio da organização, princípio do foco pleno, princípio de Pomodoro, princípio da agenda e princípio da otimização. Esses são os 5 princípios para você poder ter foco. E você perceberá que esses princípios vão além, tá? Então vamos lá. O primeiro princípio é o princípio da organização. O intuito, o propósito desse princípio é fazer com que você construa, né, um ambiente que seja propício para você ter produtividade. Mais especificamente, no caso do foco, um ambiente propício para você ter foco. Um ecossistema para você ter foco. E para isso, você precisa utilizar o princípio da organização.
Esse princípio te apresenta um conjunto de técnicas para que você possa organizar os seus ambientes. Ambiente de casa, né, no caso, o ambiente pessoal, o ambiente no trabalho, o ambiente no trabalho, o ambiente e outros ambientes que você passa o seu tempo, que você frequenta, que você convive dentro desse ambiente, né, que você tem uma experiência nesse ambiente. Então, é compartilhado quando haverá uma aula, né, só sobre o princípio da organização, técnicas, como por exemplo, técnicas de organização de documentos, como é que você separa os seus documentos, como é que você organiza os seus ambientes. No caso, a gente convive bastante nesses ambientes, né, de casa, trabalho e outros ambientes. Como é que é importante você jogar fora o que você não utiliza mais, como fazer isso, além de outros aspectos, como por exemplo, limpar sua mesa, deixar no ambiente só o que você utiliza. Então, assim, aplicando o princípio da organização, organizando o ambiente que você estuda, que você trabalha, que você realiza o que você realiza, você terá mais foco. Além disso, traz melhores condições de trabalho, tá? Vai te entregar uma sensação assim de bem-estar, uma sensação de qualidade de vida e você terá mais realização no seu trabalho ou na tarefa que você está realizando. Por quê? Porque um ambiente limpo, gente, um ambiente organizado, a gente se sentir um pouco melhor. Então, o princípio da organização ele trabalha integralmente ambiente. Segundo princípio aqui que a gente trabalha o foco é o princípio do foco pleno. Pleno significa completo, né? Um foco completo. Para você poder ter um foco completo, um foco pleno, é importante a utilização de algumas técnicas e esse princípio vem com um intuito, né? Cada princípio tem um propósito, né? Então, por exemplo, o princípio da organização é para você criar um ambiente propício, dependente de como o ambiente for, para você ter produtividade. O princípio do foco pleno, o propósito dele é você fazer mais, é você bloquear as distrações que te impedem de ter foco e ter produtividade. As distrações, saber como driblar as distrações é algo de fundamental importância para aquele que se deseja ter foco, tá? Ignorando essas ideias de multitarefas que são totalmente contraprodutivas. A pessoa foca em várias coisas, a pessoa acha que só mexer um pouquinho aqui no celular já não vai atrapalhar a realização da tarefa, mas vai prejudicar o foco. E faz isso todos os dias constantemente, vai prejudicando cada vez mais. Então, o foco pleno é algo de fundamental importância para a pessoa que quer ter foco, tá? Então, são um conjunto de técnicas para você poder estar driblando as distrações e ter mais produtividade. O próximo princípio é o princípio que vai te ajudar você a construir o seu foco, te ajudar a ter foco, é o princípio de Pomodoro. Esse é um dos princípios mais famosos, pelo menos na minha visão, né? É bem mencionado, muitas pessoas utilizam o Pomodoro. O Pomodoro é você mesclar, né, entre você ter ciclos, né, blocos de trabalho, né, blocos de foco na tarefa que você está realizando e bloco de intervalo. Então você vai mesclando. Um exemplo, né, seria, por exemplo,
você marcar em um temporizador no seu celular 25 minutos para você poder focar na tarefa. Durante esses 5 minutos, a sua atenção tem que estar direcionada para a tarefa que você está realizando. Naquele momento não existem notificações, não existem distrações, só existe você e a tarefa que você está executando. Quando o temporizador tocar, né, o alarme tocar nesses 5 minutos, desses 25 minutos, você vai marcar mais 5 minutos. Só que esses 5 minutos é um tempo de intervalo para você poder fazer o que você quiser, menos ficar no celular, pois não é recomendado ficar em telas, certo? Para isso, é interessante você definir um horário específico na hora do almoço ou algo nesse sentido para você poder estar respondendo mensagens de texto. Além disso, então 25 minutos de foco e 5 minutos de intervalo. Nesse momento você pode beber água, ir ao banheiro, conversar com as pessoas, mas só 5 minutos. Depois você volta, você pode marcar mais 25 minutos. Essa é a proposta do Pomodoro. Próximo princípio é, o princípio 4, é o princípio da agenda. Eu não sei se ocorre com você com frequência, mas acontece com muitas pessoas no dia a dia. Elas se sentam, para poder realizar a tarefa delas, e aí começa a surgir vários pensamentos na mente dela. É as tarefas que ela tem que realizar, é os projetos que ela tem que fazer, e ela faz isso tudo, e todos os dias surgem esses pensamentos, as tarefas que ela tem que fazer, as tarefas que ela deveria estar realizando, e ideias de projetos. Só que ela não pode implementar aquelas ideias, ela não pode realizar aquelas tarefas naquele momento, pois ela está se comprometendo em realizar outra tarefa. Para isso, gente, existe uma forma que é você utilizar o princípio da agenda, que é você anotar as ideias que vão surgindo, anotar as tarefas que tem para fazer. Às vezes alguém chega, te falando de algum compromisso, alguma coisa assim, aí você pode anotar a data e o horário e o compromisso. Isso é uma forma de você o quê? Gerenciar toda essa situação. Porque o excesso... Porque quando você faz isso, você já não está mais guardando na sua mente. Esse ato de guardar o que vai fazer na mente, todos os compromissos, todas as tarefas, acaba prejudicando ali a atenção da pessoa. Então é muito importante isso. O último princípio é o princípio da otimização. O princípio da otimização, o ato de otimizar, significa criar situações que sejam favoráveis para a implementação, para a realização das tarefas, certo? Muitas vezes a pessoa cria desafios, cria obstáculos para que ela possa colocar em prática aquilo que ela se comprometeu para realizar as tarefas. Normalmente, o princípio da otimização ele vai contribuir muito para pessoas que tendem a procrastinar, tendem a adiar as tarefas, pois são um conjunto de técnicas que motivam a pessoa à realização de uma tarefa, à realização de um projeto, à realização de uma ideia, ou até mesmo para a pessoa que quer criar hábitos. Então, é de fundamental importância o princípio da otimização. Então, algumas técnicas simples que serão apresentadas será, por exemplo, a técnica da mini-tarefa, que é a pessoa pegar uma tarefa que é grande e dividir essa tarefa em pequenas partes, porque dessa forma a tarefa não parece ser muito assustadora para aquele indivíduo que vai fazer. Então, às vezes ele fala assim, eu vou fazer um TCC, mas um TCC é um projeto muito grande, um trabalho de conclusão de curso, é um projeto muito grande. Às vezes a pessoa fala, eu vou escrever um artigo ou alguma outra tarefa. E se ela dividir essa tarefa em pequenas partes, a chance dela concluir é muito maior, Ela faz uma tarefa agora, aí depois outra e depois outra, aí ela já estará
encaminhando em direção ao objetivo dela. E, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo que você tenha gostado e a gente se vê amanhã na próxima aula. Um grande abraço.